conectados à graça e à paz. Meu nome é Ivani Mamed Lima e eu sou idealizadora da página Conexão Divina, que desde 2016 eu venho postando no Facebook textos a respeito do reino. O objetivo dessa página, em primeiro lugar, é mostrar que a conexão divina se faz através de Jesus Cristo. E em segundo lugar, pregar o reino, que é o final da história de toda a humanidade, segundo a Bíblia. Então a Bíblia mostra, desde o início até o final, que existe uma narrativa com começo, meio e fim. A conexão divina tem o objetivo de pregar o Evangelho do Reino, entendendo sim que nós estamos no final dos tempos. Que quando Jesus veio na primeira vez, ele já veio para iniciar o reino. Só que isso não foi entendido. Então nós temos no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 14, um versículo muito revelador, que diz: "E será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim." O capítulo 24 de Mateus, assim como Lucas 21, assim como Marcos 13, são capítulos que nos falam especificamente dentro do Evangelho sobre o fim. Mas esse tempo do fim, ele é falado desde a velha aliança. Os profetas e muitos já previram e profetizaram. Nós sabemos que Jesus veio há 2000 anos e ele fez um treinamento com seus discípulos para pregar esse evangelho. Os discípulos diretos de Jesus estavam vivendo, eles pregaram e disseminaram esse evangelho muito rapidamente, inclusive. E com Paulo, isso também aumentou muito a abrangência, porque ele fez as viagens missionárias, onde ele foi muito além de Jerusalém. Esse trabalho de Paulo, nós vimos que muito rapidamente uma extensão muito grande foi alcançada pelo Evangelho. Um imperador romano entrou no poder. Ele percebeu que essa disseminação do Evangelho estava muito grande e que isso tinha um interesse, porque tinha muita gente. E ele percebeu isso e fez uma associação com a igreja. Então a igreja em Roma se associou a Constantino. Constantino colocou como religião oficial do Império Romano o catolicismo. A Igreja Católica Apostólica Romana foi chamada e foi instituída como a igreja oficial do reino, do reinado de Roma. Então nós vemos que daí, por conta dessas questões e desses interesses, tudo foi muito desviado, foi distorcido daquela verdadeira realidade dos primeiros discípulos de Jesus. De maneira que no século XVI nós tivemos a pessoa de Martim Lutero, que era um padre e que quis renovar dentro da Igreja Católica essas distorções. Ele percebeu distorções muito profundas e quis reformar a igreja. E essa tentativa dele foi muito mal sucedida, porque ele enfrentou todo esse poder da igreja contra ele. E a igreja, com os interesses que eu já disse, associado com interesses políticos e econômicos, não quiseram e não aceitaram ele de maneira nenhuma. De maneira que ele, mesmo sendo um padre, mesmo querendo o melhor para a igreja, querendo colocar a Bíblia para as pessoas comuns, ele não foi bem sucedido. E aí ele continuou seu trabalho e criou
a igreja evangélica ou a igreja protestante, esse movimento protestante que acabou se desenvolvendo nessa divisão da igreja católica e que tornou-se a igreja evangélica. Então eu quero colocar aqui a preocupação com a nossa liberdade. Quando Jesus veio à Terra, ele veio e ele enfrentou na época dele a mesma dificuldade com os religiosos. Os religiosos do tempo de Jesus foram aqueles que impediram Jesus de trazer a liberdade para eles. Então, assim, Jesus veio libertar o povo da lei e trazer o amor, a lei do amor e dispensação da graça para que cada um de nós pudéssemos ser livres. Então, quando Jesus foi crucificado, ele foi crucificado justamente porque ele quis isso. E aquele poder político, e aquele poder econômico, e aquele poder eclesiástico da época não quiseram deixar. A igreja, ou as igrejas, ou a religião, num termo assim mais genérico, para não afetar ninguém, as religiões, ela tem a intenção não de libertar, mas de escravizar e de trazer vergonha, culpa, medo para as pessoas. Então, assim, o que Jesus fez de nos libertar, mesmo que nós tenhamos muitos pecados, Jesus veio para nos libertar e nos dar a liberdade e a chance de começar de novo. Então nós somos aceitos por Jesus assim mesmo como nós somos. Se você se vê muito cheio de pecados, mas se arrepender e aceitar que Jesus pode ser seu Senhor e Salvador, você pode ter uma chance de renovar sua vida. Você se torna uma nova criatura a partir desse dia. Então, onde está a dificuldade para nós vivermos realmente essa liberdade? Então, quando Paulo traz esse evangelho da graça, ele é muito combatido também. Então, nós vamos ver lá em Gálatas, no capítulo 5, que ele fala assim, ó: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. A circuncisão era um costume judaico. E os cristãos convertidos, ou cristãos messiânicos, eles não precisavam mais disso, mas os costumes puxavam eles para baixo. De maneira que aqui Paulo tem assim uma questão assim bastante grande, porque Pedro era a favor da circuncisão dos novos convertidos e Paulo não era, porque não tinha mais sentido aquela circuncisão. E aí Paulo tem um confronto assim direto com Pedro. Até a gente pode ver isso em Atos 15, Paulo vai lá em Jerusalém para se confrontar com Pedro. Quero colocar aqui um texto de João, o Evangelho de João, no capítulo 8. Conhecereis a verdade vos libertará. Ele está dizendo aqui que a liberdade é Cristo e a verdade vos libertará. A liberdade na verdade que é Cristo. Então em Cristo nós somos livres. Então nada pode nos colocar cabrestos. Nós somos livres para estarmos junto com Cristo e vivermos aquilo que Cristo deu para nós. Nós somos filhos de Deus. Se você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você é livre. Em Cristo você é livre, porque você, quando aceita Jesus, você está em Cristo, assentado em Cristo. Então você é livre para ser o que você é, a sua essência divina. Então quando João fala aqui logo à frente,
no versículo 35 do mesmo capítulo 8, ele fala: o escravo não fica sempre na casa, o filho sim fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso que as religiões trouxeram até aqui não serve para o reino. Porque o reino é o reino com Cristo. E com Cristo nós somos livres. Nós não precisamos mais de sermos religiosos. Então esse espírito religioso precisa sair de nós. Isso não quer dizer que você precisa sair da igreja que você frequenta, de você ter a sua comunhão com pessoas que você ama, com irmãos queridos. Não, você pode ter isso, mas você é livre. Aquilo que te prende em algum dogma, algum paradigma, você deve questionar e ver se realmente você está vivendo em liberdade em Cristo para o reino. Você está preparado para viver a liberdade que Jesus te deu e viver no reino dos céus que Ele trouxe e que Ele está chegando. É como se fosse assim, o céu está descendo para a terra e esse dia está chegando. E quando Jesus chegar, nós estaremos em encontro com Ele. E nesse encontro Ele vai avaliar se você ou eu, se nós somos, em que nível nós somos livres e em que nível nós estamos com Ele. Não é uma nova nossa religião, não é nossa identidade na terra, não é a nossa profissão, não é nada disso que nós aprendemos, nada disso que nós desenvolvemos nesses 20 séculos sem Jesus aqui. Quando Jesus voltar, o reino trará uma nova perspectiva, primeiro na nossa capacidade de percepção. Então, assim, a nossa mentalidade precisa estar livre. Nós somos livres em Cristo. Nós temos apenas Jesus e nele nós estamos livres. E essa liberdade é que nos trará a condição de estarmos com Ele no reino. Não que você tem que, mas que você automaticamente, por estar com o Cristo, a sua mentalidade está una com a dele. Então, quando você tem unidade com Cristo, absolutamente você transforma a sua vida, transforma o seu modo de pensar. Então, aquele velho homem morre para nascer um novo homem ou uma nova mulher, uma nova pessoa. E esse é o modo de pensar do reino. E essa é a cultura do reino. No reino não tem que nada. Nós somos livres. E essa liberdade, ela nos foi dada pelo Filho, pelo Rei, que vai estar no governo. Esse Rei nos libertou do nosso passado, nos libertou dos nossos pecados, nos libertou daquilo que a gente pensava que era, aquela nossa mentalidade, aquela nossa mente egocentrada. Nós somos livres disso. Nós estamos em essência, nós voltamos à unidade com o Pai. E essa cultura do reino é uma cultura que ainda não tem na terra, mas está sendo movimentada, ela está sendo implantada aos poucos, e eu creio num movimento, num mover de Deus para isso acontecer. Então, aquele espírito religioso que faz você ficar preso aos dogmas, aos tem que, a obra tal, ao fazer tal coisa, porque senão tal coisa, isso não tem mais sentido. Isso não faz parte da cultura do reino. Nós precisamos nos transformar nesse sentido. Então, muito obrigada e até a próxima.